Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar o transporte ferroviário no Brasil. As ferrovias no Brasil tiveram um desenvolvimento muito tardio, chegaram tarde. Depois de um relativo desenvolvimento na era Vargas, estancaram-se. O transporte ferroviário de passageiros reduziu-se muito. O transporte de cargas já tem registrado uma certa retomada. Mas, para um país com um território tão amplo, por que não explorar muito mais o transporte ferroviário, que é sabidamente mais eficiente, mais barato e mais seguro? Essas são as questões que surgem e que serão respondidas pelo nosso convidado aqui hoje, que é o Dr. Rodrigo Vilaça. Ele que é o presidente executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, a quem dou as boas-vindas e agradeço pela presença. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Doutor Rodrigo, vamos começar um pouquinho com história, já que a história pode ajudar no entendimento da economia. Por que o Brasil teve essa demora em entrar na economia ferroviária, o sistema de transporte ferroviário? Nós temos que levar a 2 séculos já de nossa ferrovia e não houve uma atualização desse sistema. No meu ponto de vista, sobre 2 aspectos. Planejamento, extremamente necessário para um país que deseja ser a 5ª, 6ª potência do mundo. E, naturalmente, o processo que nós vivemos desde a metade da década de 90, 95, com a chegada do Plano Real, que é a estabilização, ou a estabilidade, melhor dizendo, da moeda brasileira. São 2 fatores diferenciais do ponto de vista de por que se abandonou o sistema ferroviário brasileiro em detrimento, como se diz, do transporte rodoviário, num país continental como o nosso, que já deveria ter 52 mil quilômetros de malha ferroviária diante dos 29 mil que nós temos agora. Basicamente, a falta de planejamento. Agora, existem esses empecilhos mais recentes que o senhor colocou, mas o sistema ele não se desenvolveu mesmo ao longo dos anos, fim do século XIX, como se esperava. Alguns especialistas dizem que, nesse aspecto do planejamento, uma das coisas que aconteceu aqui é que nós temos diferentes bitolas na malha ferroviária, não há uma integração do sistema. Isso é verdade? Esse sistema ele foi desenvolvido sem uma integração ou sem viabilidade para essa integração? Até certo ponto, sim. Esse fator foi, naquele momento, considerado o principal. Com as tecnologias, com os adventos, com as criações que nós tivemos no mundo todo, a partir dessa chamada globalização da economia mundial, nós começamos a fazer uso de tecnologias que até então eram desconhecidas do sistema ou do público brasileiro. E, naturalmente, na medida em que nós ingressamos isso dentro do sistema, ficou mais fácil até mesmo fazer as movimentações. Então, de fato, não há por que nós unificarmos as bitolas no Brasil como o sistema americano fez em 1896, né? Era outro contexto, outra situação, uma economia forte, como sempre foi e será a americana. Nós, por outro lado, levamos a uma situação onde passamos por diversos momentos econômicos, por diversas situações ruins para o sistema e que impossibilitaram qualquer tipo de expectativa no retorno de investimento, ou mesmo de planificar sobre a ótica de vamos ocupar o nosso território assim. Vale lembrar que o Cerrado brasileiro, há 20 anos, 25 anos atrás, praticamente ninguém o considerava, né? Então, as evoluções que ocorreram permitem dizer hoje que este já não é o grande problema do sistema. E vamos lembrar que as malhas ferroviárias brasileiras, as linhas existentes, foram feitas um corredor no sentido exportação, muito mais do que da integração brasileira. Ela buscava as riquezas do interior para levar a um determinado porto brasileiro, naturalmente, para que pudéssemos escoar nossas produções ou aquilo que nós tínhamos como café, açúcar, hoje soja, trigo, algodão, minério, entre outros que estão surgindo. Então, as diferenças e as oportunidades é que nós não podemos perder para esse horizonte novo que nós temos pela frente. Doutor Rodrigo, lá em 1922 o Brasil já tinha o que tem hoje, que é 29 mil quilômetros de extensão, com cerca de 2.000 locomotivas a vapor, 30 mil vagões em tráfego. Depois desse período, ali depois de 30, começa uma conversão
das locomotivas a vapor para aquelas de diesel elétrica. Mas isso se estanca um pouco no período da guerra para ser retomada novamente. Qual é a análise que o senhor faz desse período, dessa etapa? Hoje nós temos, inclusive, locomotivas híbridas, gás e diesel. Então, nós estamos ambientalmente corretos. As nossas locomotivas hoje, diferentemente do caminhão, por exemplo, são preparadas para o diesel com adição de 20% de etanol. Ou seja, essa evolução é que nós estamos trazendo para um momento que nós precisamos, face a essa globalização, face a essa espetacular grandeza que nós temos de mexer com esses produtos. E aí eu te lembro, produtos esses que estão no interior, no centro-oeste, noroeste do Brasil, mais distantes da costa, muito mais difícil a sua retirada para os chamados portos que nós já temos, especialmente o Porto de Santos, por exemplo. Então, são essas as dificuldades de nós termos melhorias ou não considerarmos o momento que foi 30, 40, 50, 60. Vale lembrar que em 1958 eram 39 mil quilômetros de malha e só foram levados à iniciativa privada cerca de 28.200 quilômetros. Ou seja, as ferrovias que existiam naquela época e naquele momento atendiam ao chamado PIB brasileiro, que é na costa brasileira. Hoje a nossa riqueza está dentro do país. Então nós precisamos de um processo de chegarmos a esses 52 mil quilômetros, levando a ferrovia para ocupar literalmente os nossos espaços e as nossas riquezas poderem ser movimentadas de forma mais adequada. De novo, eram momentos distintos. Saímos do vapor para a elétrica, diesel elétrica, e vamos chegar nas híbridas com tecnologias de poluição ambiental muito mais reduzidas do que se supunha. Ao longo da história, o nosso sistema ele teve momentos distintos de estatização, entrega para o setor privado. A estatização começou no governo Vargas, depois houve de novo uma privatização. O senhor acha que hoje a gente está ainda vivendo reflexos disso? Isso teria gerado uma certa paralisia no desenvolvimento? Vou te fazer de uma maneira como profissional de logística do que eu entendo nessas últimas 2 décadas em que nós tivemos um verdadeiro desastre no cuidado com a infraestrutura brasileira. Essa falta de planejamento, essa falta de recursos para a aplicação do PIB junto a obras de infraestrutura fizeram com que nós temos o quadro hoje, né? Se considerarmos esse universo, sistema portuário, sistema aéreo, o sistema de rodovias, ferrovias, dutovias, hidrovias, é um verdadeiro caos. E sem um plano ou sem uma visão de que nós podemos recuperar isso a curto prazo, que não seja, de fato, realizarmos obras nessa década de 2011 a 2020. Nós precisamos mudar esse conceito o mais rapidamente possível, porque, de uma certa forma, nós não conseguimos encontrar, em cada momento, a melhor oportunidade para trazer essa riqueza ou essa facilidade de custo logístico para o Brasil. Agora, em 57, nós já tínhamos 39 mil quilômetros de extensão, e aí surge a Rede Ferroviária Federal. Qual é a importância do surgimento, que marco que ela representa para a história ferroviária brasileira? Naquele momento, justo da pergunta anterior, foram momentos distintos da economia brasileira, do momento brasileiro, em que se acreditava que poderíamos nós mesmos, a iniciativa pública, tocar esses projetos de forma contínua e de forma apostando no crescimento do setor. Mas nesse momento o Brasil também estava fazendo uma clara opção pelo rodoviarismo, né? Sem dúvida. Por quê? Porque ele é mais rápido, era mais rápido, o volume atendia mais passageiros do que carga. Naturalmente o ônibus entrou nesse processo, as estradas entraram nesse processo. Ficou até o ponto de nós imaginarmos que o avião hoje é mais cômodo para muitos de nós no deslocamento em algumas cidades. Mas é essa falta de sintonia ou de momentos, pela falta, no meu ponto de vista, de visão estratégica, de planejamento estratégico, que contribuiu para que nós não soubéssemos aproveitar a oportunidade. E este medo ainda tem, independentemente do que nós temos como o Plano Nacional de Logística e Transporte, o projeto que é a CNT, o Plano CNT de Transportes, e mesmo as obras, hoje chamadas, que integram o PAC, que também são extremamente corretas, positivas, mas que têm um processo de burocracia
e de licenças ambientais e de desapropriação que levam a nós, empresários do setor, nos preocuparmos de forma gigantesca. Porque se nós não conseguirmos executarmos isso a tempo, não iremos recuperar ou até mesmo tirar essa imagem de que o passado, como você mesmo disse no início do programa, a história faz gerarmos opiniões com base numa evolução. E nós já tivemos exemplos demais lá para trás para perdermos novamente uma oportunidade como essa, de buscarmos recursos internacionais, investidores internacionais e o governo realizar a sua parte, do ponto de vista de eliminação de burocracia, nas 3 licenças de obras no que parte ao meio ambiente, e investimentos, ou valores, melhor dizendo, financiamento para os investimentos, e o principal, a estabilidade regulatória do setor. Nós precisamos, para que os investimentos venham a ocorrer de forma consolidada, até porque a ferrovia leva entre 5 e 6 anos para ter, desde a sua ideia ao início de operação concretizado, a segurança jurídica de que nós possamos realizar a obra e começar a tirar retorno do investimento praticado. O senhor deixa claro aí que há um papel do Estado e um papel das empresas nesse processo. O senhor acha que hoje isso tem acontecido de uma forma correta, esse diálogo, nesse novo surto de desenvolvimento, se nós podemos chamar assim, ou o Estado ainda tem sido omisso em algumas áreas? Misto das duas situações, né? Eu sou partidário da parceria público-privada, mas entendo que hoje a forma de gestão privada ela é muito mais eficiente e atende mais a essa urgência do ponto de vista de resposta imediata ao usuário, seja ele na carga, seja no transporte e mobilidade urbana de pessoas, mais imediata. Ou seja, a celeridade que se pede hoje, a iniciativa privada tem condições de atender melhor do que o órgão público, do que a iniciativa pública, porque passa por sistemas burocráticos lentos e que fazem atrasar e nos preocupar bastante. E os investimentos em infraestrutura? São papel do Estado, a iniciativa, construção de linhas, por exemplo? Eu acho que sempre combinado. No mundo todo, no nosso sistema ferroviário, não existe obras só com uma participação de um ou de outro. A combinação é o ideal. E a combinação está na estabilidade desse ambiente jurídico, na condição de viabilizar ou de proporcionar, por exemplo, vou lhe dar um exemplo. A Transnordestina, obra hoje das mais importantes do sistema, assim como a Norte-Sul, tem hoje cerca de 11 mil pessoas trabalhando no sistema em 8 frentes de trabalho. Mas quais são os maiores problemas? As licenças ambientais e as desapropriações de área. E o pior de tudo, são 21 intervenientes que a iniciativa privada, porque ela é uma obra privada, com a suporte e ajuda pública de financiamentos, mas é um financiamento. Né? São 21 intervenientes nas 3 esferas. Ou seja, o número de diálogos é enorme e nem sempre eles estão integrados. Né? Nós temos um momento, até mesmo para discutir num outro momento, qual é a realidade do transporte no Brasil. Centraliza ou descentraliza a sua gestão? Porque nós não temos nenhum nem outro bem definido. O senhor deu aí alguns quadros, fez algumas citações da experiência de outros países, né? E aqui tem um quadro comparativo que vale a pena a gente observar, junto com os nossos telespectadores. Os países de grande extensão territorial, como Estados Unidos, Rússia, China, têm estruturas ferroviárias muito superiores à do Brasil. E mesmo países bem menores, em extensão territorial, como a Alemanha e a Argentina, estão em situação bem melhor também. O que seria necessário para o Brasil entrar no rol dos grandes países ferroviários, já que o quadro é mais ou menos o seguinte: Estados Unidos, nós temos aqui 224 mil quilômetros, né? A Rússia, 87 mil quilômetros de extensão, China, 86 mil, Alemanha, 41 mil, e a Argentina, bem menor que a gente, 36 mil quilômetros de extensão ferroviária. Começamos pela Argentina, ela não trabalha os 36 mil quilômetros também. Rússia, Canadá, tem uma malha por força do problema climático, que é a neve, o gelo, né? Países diferentes. A China tem por uma necessidade imperiosa da movimentação do minério que chega,
mas principalmente pela mobilidade das pessoas. São 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que precisam se locomover, e por estrada e por água não vai, trem é a melhor situação. Os Estados Unidos, área totalmente privada, tudo com iniciativa privada. Então, ou seja, já estão assim desde os anos 80 e vem mantendo essa economia e essa movimentação com uma matriz de transporte equilibrada, né? O Brasil, eu quero crer que esses 52 mil quilômetros nós possamos atingir em 2020, 2023, que é o que está planejado no Plano Nacional de Logística e Transporte. Eu te diria que são diferenças, esses países são diferentes de nós. E a Alemanha, mais específico, é para pessoas, não é para carga. E para sua surpresa, e para os nossos ouvintes, o Brasil é o 7º do mundo em produtividade. Ou seja, nós não somos tão ruins assim como imaginam, ou como imaginamos. Isso fruto do transporte de minério, que é a nossa característica, que é o carro-chefe do sistema de carga brasileiro. Então nós só ficamos atrás de grandes países, como China, Rússia, Índia, Canadá, Ucrânia, para chegar em 7º lugar. Mas somos produtores de alto nível, temos 3 ferrovias de classe mundial, equiparadas a qualquer um no mundo todo, e somos referência em muitos casos de inteligência, de know-how, de conhecimento na movimentação de produtos. São situações diferentes, mas que ao mesmo tempo trazem resultados importantes para a matriz de transporte brasileira. No próximo bloco, nós vamos examinar aqui o período JK e as ferrovias e também os investimentos ocorridos durante o regime militar. Continue com a Agenda Econômica.